Mas, pelo amor de Deus, falar que não devemos aceitar impunidade quando se roubaram a República e não tem um preço, me desculpa, é uma piada. George Washington de Oliveira. Perfeito. Esse cara quis explodir o aeroporto de Brasília e vai para a prisão domiciliar. E uma mulher que escreveu Perdeu Mané vai para 14 anos. Olha só, gente, o argentino Gustavo Segré, comentarista do programa 3 em 1 da Jovem Pan, esfregou umas boas verdades aí na cara do Piperno, gente, colocando mesmo em seu devido lugar, gente. O embate entre os dois ali se deu, gente, após a discussão sobre essas condenações totalmente arbitrárias, injustas, aos presos pelo 8 de janeiro. E de um lado ali, né, temos o Piperno, comunista de carteirinha, que lógico, todos vocês sabem, vai defender suas teses ideológicas aí até a morte. Mas do outro temos, olha só, um argentino, né, bastante sensato, que não se deixa ali se basear em ilações ideológicas, mas sim, como eu disse, em fatos. Gente, esse embate ficou bastante tenso e por isso eu peço para que você acompanhe esse conteúdo até o final, para que no final você faça uma análise cirúrgica e deixe aí a sua opinião nos comentários, tá bom? Segré. É que falar de evitemos a impunidade num país que não tem um único preso por corrupção, quando limparam o caixa da Petrobras em mais de bilhões e bilhões e bilhões, me parece uma piada. Com todo respeito, me parece uma piada. Que impunidade? Ah, não podemos permitir a impunidade. Não tem um único preso por corrupção. E a corrupção mata, porque a corrupção tira dinheiro para hospitais, para educação, para segurança. Mas isso não está tipificado. Se configura um golpe de Estado, pedir a destituição de um governo, de um presidente, e detonar patrimônio público, por que não tem um único preso, um único processado em 2017, quando pediram a saída do Temer e quando depredaram um monte de coisas, incendiaram 3 ministérios? Tem um amigo que estava lá, ele tive que sair pela escada de incêndio, porque senão seria queimado. E não tem ninguém preso. Então, peraí, configurar que, se não gostavam do governo, vai pedir. Tinha cartazes, fora Temer. Pediam a saída de Temer. 30 mil pessoas iam com ônibus, organizadinhos, pagos, MST, ou não me lembro a sigla. E que isso não era. Não, era a configuração. Gente, não vê quem não quer. Se não existisse o 8 de janeiro, não estaríamos falando em nada disso. E se não estivesse a vinculação com a minuta do golpe, que não estou dizendo que não exista, é bem provável que exista. E aqueles que fizeram essa tentativa têm que ser punidos, sim. Ninguém está pedindo impunidade nenhuma. Mas, pelo amor de Deus, falar que não devemos aceitar impunidade quando se roubaram a República e não tem um preço, me desculpa, é uma piada. A tentativa da bomba foi no dia 24 de dezembro, ainda não tinha 8 de janeiro e eu imagino que esses autores têm que ser punidos. Aliás, tem que ser punidos, lógico. Estou lendo aqui, o George Washington, ele inclusive agora vai para a prisão domiciliar, tá? Depois já cumpriu uma parte da pena. Peraí, um cara peraí, essa foi fenomenal. Um cara que tentou explodir um aeroporto... Um bolsonarista que tentou explodir. Vamos, inclusive, dar o rótulo correto. Tá, então, peraí, lá para isso. Nós podemos tratar a todos os corruptos, dos petistas que roubaram? Não tem. Tem, inclusive, corruptos de muitas vertentes. Não, mas eu posso fazer isso, porque senão fica desigual. Senão fica um debate desigual. O cara está afiliado ao PL? Por que você tem o direito de falar o bolsonarista? Porque ele, tem alguma comprovação? Porque ele se assume. Como, por exemplo, o assassino da Foz do Iguaçu, que matou o petista, ele era um bolsonarista. Voltemos a esse caso, não saíamos do negócio. Vamos supor, eu te dou o crédito. É um bolsonarista que estava querendo explodir, sei lá o quê. A simpatia do bolsonarista... Peraí, então vamos fazer o seguinte, pesquisemos de que partido, de que time ele escolhe. Então, se for palmeirense, vamos falar, o palmeirense que queria explodir o... Vamos elevar o nível, pelo amor de Deus. Não, até porque nós estamos falando de uma questão, de um crime político. De um crime político e os criminosos... Então, o cara quis explodir... Os criminosos de camisa amarela eram bolsonaristas. Quis explodir... eu entendo que você tende a tirar tudo para o Bolsonaro, mas eu compro isso, George Washington de Oliveira. Perfeito. Esse cara quis explodir o aeroporto de Brasília e vai para a prisão domiciliar. E uma mulher que escreveu Perdeu Mané vai para 14 anos. Regime semiaberto. Mesmo assim, semiaberto, o cara vai dormir e depois vai para a rua. Ele quis explodir um aeroporto. E tem uma pena de que ele vai para semiaberto com quanto tempo? 1 ano e meio? Menos de 1 ano e meio. E uma mulher que escreveu Mané está há 2 anos presa e não sai da prisão. Ele também ficou 2 anos preso. Qual é a isonomia jurídica desse negócio? Vou te dar 2 exemplos rápidos. Primeiro, que eu não sei qual seria o país em que vivemos hoje, caso, por exemplo, a bomba lá no aeroporto ela tivesse explodido e feito vítimas. Bomba essa que saiu dos acampamentos para, enfim, para aquela... Qual a ligação concreta com o 8 de janeiro? Qual a ligação concreta com o 8 de janeiro? Tem, inclusive, até porque 2 dos 3 autores, enfim, estão presos e já confessaram isso, inclusive. Mas confessaram o quê? Que eles estavam no acampamento e que as bombas foram guardadas lá, inclusive.
No acampamento. No acampamento. Não, tô falando da ligação com a Débora lá no Rio de Janeiro, ele não levou a bomba de casa lá para explodir. A bomba sai do acampamento e vai para lá. Segunda coisa. Mas e por que estão somente eles dois e não o que armou a bomba? Três, os três. Não, um fugiu. Dois estão presos e um fugiu. Eram os três envolvidos. Então, aliás, eles trabalhavam. Mas eles armaram uma bomba. Não é que alguém armou a bomba no acampamento e entregaram para eles. Ou seja, eles estavam no acampamento. Compraram, inclusive, um deles tem nota fiscal de armas que ele comprou. Tá, ele comprou tudo e foi e armou no acampamento. Se ele armou no acampamento, não sei. Tá. Não, então, onde que entrou o acampamento? Ele estava nos acampamentos e a bomba foi armazenada lá. Eu não sei se ela chegou pronta ou se foi construída. Mas foram eles que construíram? Sim, os três. Aliás, eles trabalharam em... Passaram um acampamento, poderiam ter passado uma praça também, que era a mesma coisa. Um deles, inclusive, o Zé Maria pode me ajudar a tirar essa dúvida, trabalhava no Ministério da Damares. Agora, a outra questão é, um daqueles 5 primeiros que foram condenados aí, apenas de 14 a 17 anos e tal, ele, inclusive, construiu prova contra ele, porque ele fez um vídeo que ele postou em redes sociais, ligando para a mulher dele, falando: mulher, olha, estamos aqui para derrubar o governo e tal. Ele não foi lá para passear. Cipriano, essa discussão é boa. Eu não tenho dúvidas que algumas das pessoas ali tinham a intenção mesmo de invadir e provocar uma reação das Forças Armadas. Mas mesmo assim, isso não caracteriza um golpe ou uma tentativa de golpe, e sim uma incitação à violência. Por quê? Porque o golpe eu preciso de financiamento, recurso, arma, meios de sustentação ao poder. Quer dizer, esse cara aí que faz esse vídeo, ele tinha condições de permanecer no poder? Não me parece, ele estava mancomunado. Ele imaginava algum grupo. Então é um grupo tanto que ele entra... é baderneiro, vai provocar... É a mesma coisa quando o Black Bloc sai aqui destruindo tudo, vamos fazer a revolução. Não tem nada mancomunado, não tem nada organizado. Ela não está sendo condenada só por isso, são 5 crimes, né? O outro do aeroporto é um crime. Então, assim, para se ter uma ideia, homicídio é 8 anos. Alguém que é condenado a homicídio é 8 anos. Se tiver agravantes, aumenta isso aí, né? Se ele matar 10, aí são 80 anos. E é assim, essa história do aeroporto foi muito pesada. Eu acompanhei a CPI daqui do Distrito Federal, e o plano era o seguinte: se explodisse o caminhão, aquele combustível de avião derramaria, porque estava numa parte superior, para dentro do aeroporto de Brasília. E existia, segundo na CPI, outros planos de explodir outros aeroportos. Então, a denúncia é muito mais pesada do que isso. E acho que é um crime muito, muito sério. Sobre as punições aceitáveis, é o seguinte: Alan, todos comungam da sua decisão. Eu não ouvi ninguém aqui querendo anistia total. Ninguém. Zero. Ninguém quer anistiar a todos, porque houve, sim, quebra do patrimônio público, houve depredação, houve ataques a policiais, enfim, houve crimes, sim. Mas a dúvida é sobre a particularização de cada um, né? Houve quem foi absolvido, houve quem fez acordo, houve quem foi condenado a 2 anos, a 17 anos. Então, discutir exatamente os outros crimes. Esse crime de quebrar o patrimônio, isso aí, não ouvi ninguém querendo perdoar, ou isso seria impunidade.